Olá, boa tarde, turminha do quarto ano. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para a nossa primeira aula virtual, a nossa aula de história. Nós iremos dar prosseguimento, ao nosso assunto que nós estudamos na semana passada. Hoje nós iremos estudar as páginas 22 e 23. Então eu gostaria que neste momento todos pudessem estar com seus livros em mãos para acompanhar a aula de hoje. Então, iremos iniciar a nossa aula. O nosso assunto é mudanças ocorridas ao longo do tempo. Vamos ver quais foram as mudanças que ocorreram na vida do homem ao longo do tempo, desde a pré-história até os nossos dias atuais. Então, acompanhe aí com a tia. Depois do fogo, a agricultura. Então, depois que o homem descobriu o fogo, ele começou a praticar a agricultura. Então, é muito importante nós estudarmos, a história, porque assim nós aprendemos como foi o passado. Então, acompanha aí com a tia. A tia vai iniciar aqui a leitura do texto. Então, nos últimos 20 mil anos, a relação dos seres humanos entre eles mesmos e o meio natural passou por grandes mudanças. A vida do homem com o espaço natural, o qual ele vivia. Como assim, tia? Houve grandes progressos na domesticação dos animais e no pastoreio. Ou seja, o homem começou a domesticar os animais. Então, houve um progresso na forma dele domesticar esses animais. E somando a isso, há cerca de 10 mil anos, a humanidade começou a desenvolver a agricultura, que é o plantio de alimento, do milho, do feijão, do arroz, que na visão de muitos estudiosos é a maior descoberta cultural da humanidade. Foi quando o homem começou a desenvolver a agricultura. Então, para alguns estudiosos, foi a maior descoberta que aconteceu. Que passaram a se fixar em um lugar ou se sedentarizarem. Então, ele começou a se fixar num lugar só. Ou seja, então o homem antes ele era nômade, ele vivia, trocando de lugar em busca de alimentos, mas quando ele começou a descobrir a agricultura, então ele começou a se fixar num lugar só. Não precisou mais ele estar, mudando-se de lugar. Então, a esse período de grande mudança, deu-se o nome de Neolítico, que significa o quê? Pedra nova. Também conhecido como Idade da Pedra Lascada, que foi quando o homem começou, a desenvolver a agricultura, sendo marcado pela sedentarização e pela prática da agricultura. Graças à estabilidade trazida pela fixação das pessoas nos ambientes, foi possível o ser humano desenvolver vários tipos de ferramentas para facilitar o quê? O seu dia a dia. Então, o homem começou a desenvolver ferramentas como faca, machados, instrumento qual eles precisavam, para o seu trabalho, para facilitar o dia a dia deles. Aí, como diz aí o exemplo, como o arco, a flecha, o arpão de arremesso e também a lança, como mostra aí a imagem no livro de vocês ao lado. Além disso, ele começou-se a domesticação de alguns animais. Então, ele começou, depois que ele descobriu, começou a fazer esses utensílios, ele começou também a domesticar os animais. E essa estabilidade não aconteceu de forma repentina, não foi uma coisa assim que aconteceu de forma repentina, nem em todas as partes do mundo ao mesmo tempo. Isso teve um período, então não foi em todos os lugares ao mesmo tempo.
Ao contrário, foi um progresso gradual que aconteceu de forma distinta nas diferentes regiões do mundo. E não se sabe ao certo como a prática da agricultura começou. Ninguém não sabe, então alguns historiadores, né, dizem que começou lá quando o tempo do nômade, como os homens eram nômades. E só sabe ao certo como a prática da agricultura começou. Sabe-se apenas que vários fatores estão envolvidos, como uma dedicação à observação do ciclo das plantas na natureza, né? Então, isso sabe-se dessa prática por causa do ciclo das plantas. No caso aqui da página 23, onde está mostrando aqui, como diz assim, ó, a agricultura e o sedentarismo. Então, como dito antes, o trabalho agrícola deu às pessoas uma fonte de comida constante, que, consequentemente, permitiu a elas se fixarem em uma região. Como o homem vivia mudando, né, de um lado para outro, ele vivia mudando de região em busca de alimento, depois que ele começou a desenvolver o trabalho agrícola, ou seja, praticar agricultura, plantar o alimento, ele começou a se fixar numa região, né, em uma região. E o ser humano começou a abandonar o quê? A vida nômade e começou a se organizar em quê? Em aldeias agrícolas, em regiões de solo fértil. E a esse processo de fixação, né, num lugar só na terra, damos o nome de sedentarização. Esse nome vermelho que está aí, né, no livro de vocês. Então, esse processo dele ficar num lugar só, deu-se o nome de sedentarização. E com as facilidades proporcionadas pelo sedentarismo, as pessoas começaram a organizar o quê? As suas moradias. Então, começou que eles viverem em aldeias, e aí as pessoas começaram a se organizar em moradias, fazendo o quê? Construindo casas de materiais mais duráveis, como madeira, pedra, né, que é uma espécie primitiva de tijolo, feito de barro secado ao sol. Então, dessa forma que eles começaram a construir as suas moradias, né, construindo casa com material, né, mais duradouro. E vale a pena repetir, esse processo não se deu repentinamente em todas as partes do mundo e nem da mesma forma. Isso, né, aconteceu por etapa, não foi no mundo todo. Então começou num lugar, depois foi para outro, sendo que o homem ele começou a passar a viver em casas, né, construídas de materiais duráveis. Antes ele vivia mudando de região, não tinha uma morada fixa. Depois que ele descobriu a agricultura, né, começou a plantar o seu próprio alimento, então ele começou a se fixar num lugar só. Aí ali foi formando-se aldeias e depois foi, né, construindo casas de materiais mais duráveis. Então gostaria que vocês observassem aí no mapa da página 23, né, nós temos aqui origem da agricultura e da domesticação de animais a partir de 8.000 anos antes de Cristo. Então aqui, como mostra aí no mapa, a origem da agricultura, onde foi que ela se originou. Então você pode observar aí no mapa, nós temos a legenda e temos aqui, ó, algodão, arroz, aveia, batata, centeio, cevada, ervilha. Então aqui são áreas de origem das principais culturas agrícolas e criação. Então aí nós temos a agricultura e também a criação de animais. Então você vê que está aí espalhado aí pelo mundo. Então como fala, então não foi uma coisa, um processo que se deu repetidamente, não foi apareceu aqui, apareceu ali, não. Isso foi o processo que foi passando, né? E aí foi acontecendo que a evolução, a transformação, né,
desse processo ao longo do tempo. Então, como diz, então você pode observar, depois você pode fazer a leitura aí da página 22, 23, com calma, né? Vão grifando aí algumas coisas que vocês acharem importante, e depois, né, na próxima aula a tia vai estar comentando melhor, né, esse assunto com vocês. Então, nós vamos ficar por aqui, a tia vai descrever no grupo a atividade que vocês irão fazer em relação a esse vídeo, viu? Então, fique com Deus e até a nossa próxima aula.